antecedência o título simbólico do primeiro turno. O Gudrian Neufert estava lá, acompanhou de perto essa partida e traz pra gente os detalhes. Olá, amigos dos canais Fox Sports, um grande clássico com mais de 45 mil torcedores naquele que foi o terceiro maior público da história da Arena Corinthians. 2 jogos num só. Isto porque no primeiro tempo só deu Corinthians. No segundo, só Flamengo. Jô abriu o placar aos 21 minutos num belo gol em Diego Alves, que fez a sua estreia com a camisa rubro-negra. No segundo tempo, o zagueiro Hever, depois do bate-rebate no escanteio, empatou a partida 1-1. Agora, a grande polêmica aconteceu logo no início do jogo, aos 11 minutos. Um gol legítimo de jogo foi anulado pela arbitragem. Apesar do empate, o Corinthians mantém a invencibilidade, que já chega a 32 jogos, e também a liderança do Campeonato Brasileiro. Já o Flamengo, apesar de um ponto conquistado fora de casa, caiu uma posição na tabela de classificação. Passou de 4º para o 5º lugar. Gudrian Neufert, da Arena Corinthians, para os canais Fox Sports. 2 jogos, é verdade. Foi bem ali o Gudrian, né? Foi no primeiro tempo. Aliás, o Flamengo está se especializando nisso, né? Enquanto o Palmeiras tinha sido assim também, na Ilha do Urubu. Exatamente, porque o Corinthians, pelo volume de jogo e até o gol anulado, poderia ter virado até com uma vantagem maior sobre o Flamengo. Indubitavelmente. E no segundo tempo, só deu o Flamengo. O Diego perdeu a bola do jogo. Perdeu a bola do jogo e com a mudança que fez depois o Zé Ricardo no segundo tempo, com a entrada do Arão, no lugar do Cuéllar, né, empurrando o time mais pelo lado direito, o time cresceu. Mas o crasso erro da arbitragem pesa, e pesa muito em relação a isso, né? A diretoria do Corinthians já reclamou, os jogadores já foram veementes. E eu tive curiosidade, Calheiros, de hoje de manhã, pesquisar a súmula do Ricardo, técnico Ricardo Marques, que é o árbitro da partida, né? Nenhum tipo de comentário, nada. Súmula singela, dizendo apenas que houve um atraso no início do jogo, jogadores que se perfilaram um pouquinho antes do horário, por causa de uma cerimônia, um evento social que teve lá antes da partida, mas limpa, a súmula foi limpa, não teve nenhum tipo de problema. Ou seja, quando o jogador erra, quando o jogador até certo ponto perde um pouco do controle, certamente ele é citado na súmula e a consequência disso é que ele é punido. Qual será a posição da comissão de arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol? Lembrando que o Voaden foi afastado da última rodada, foi para a geladeira, né? Então, de certa maneira, cada vez mais os erros são crassos e esse aí é daqueles pesadíssimos e a diretoria sem querer justificar, mas a imagem ali é curiosa. Porque o Fabiano Marques, ele escorrega. Ele escorrega e ele toma um encontrão, ó, do jogador do Corinthians. Ele tá no chão na sequência da jogada. Quer dizer, mas o lance é todo do assistente. Deixando bem claro que o erro não foi do árbitro. Esse cidadão aí, Almeida o bandeirinha, Pablo, né, Pablo Almeida foi o Pablo que conseguiu ver algo que somente ele viu, porque não é um lance difícil, que você fica na dúvida, que é necessário parar a imagem para fazer o tira-teima. É algo tem a possibilidade lamentável. Infelizmente, o assistente mandou muito mal. Mas lembrando que daqui a pouquinho a Nadine Bastos marca a presença aqui no Bom Dia Fox para falar sobre esse erro e tantos outros que, infelizmente, aconteceram ao longo da rodada. Agora, Paulo Lima, o que aconteceu? Vamos falar do Corinthians, dono da casa ainda. No primeiro tempo, massacrou, não é? O Flamengo, pressionou, tranquilidade, toque de bola. O que fez o Corinthians recuar tanto no segundo tempo e trazer o Flamengo para o seu campo? Primeiro, as duas posições que o Corinthians teve de lesão na sua equipe, né? O Cleison e também o Marquinhos Gabriel. Os dois jogadores que saíram com problemas musculares, deixaram o time até certo ponto sem aquela consistência que tinha no meio-campo, principalmente com o Cleison pelo lado esquerdo, que estava dando uma canseira em cima do Pará, com habilidade, voltando para marcar, jogando com muita ofensividade. Essas duas modificações, com o Corinthians que já não tinha o Jadson pelo seu meio-campo e não tinha o Rodriguinho, não teve o Rodriguinho numa tarde muito inspirada, assim como do outro lado o Diego também não teve uma tarde daquele brilhantismo dos últimos jogos do Diego, que vem não declinando, mas vem numa curva acentuada, razoavelmente embaixo o Diego nesse momento, enquanto alguns jogadores do Flamengo vão crescendo de produção e ele vai caindo, que infelizmente o Flamengo não é bom. Mas a queda do Rodriguinho também nesse jogo dificultou muito. E as duas modificações feitas por questão de contusão deixaram o Carille com o time meio desarrumado, o time não se encontrou. E ao contrário, pelo lado do Flamengo no segundo tempo,
É claro que ressaltar que o primeiro tempo com 2-0 daria o Corinthians uma vantagem infinita e certamente daria um posicionamento muito melhor defensivamente para o Corinthians jogar o segundo tempo. Não aconteceu. Aconteceu o primeiro gol, aquilo a gente já falou sobre o erro, a Nadine vai comentar daqui a pouquinho, mas as mudanças feitas pelo Zé Ricardo no segundo tempo, com a entrada do Arão no lugar do Cuéllar, empurraram o Flamengo para o ataque. E forçou muito em cima do Guilherme Arana, aí que foi o caminho, impressionante isso, né? Porque você pensa que o lado mais frágil é o Fagner, que ataca muito, que deixa buraco nas costas. Ao contrário, o Flamengo consolidou as suas jogadas ofensivas, todas em cima do bom lateral esquerdo do Corinthians. E depois, então, da entrada do Berrio, foi um passeio por ali, foi uma avenida. A todo momento o Corinthians o Flamengo tinha facilidade de penetrar no sistema defensivo do Corinthians. Teve chance, como o Calil já falou, a bola do jogo foi com o Diego, teve outras oportunidades, principalmente a bola do Pedro Henrique batendo no travessão, num toque meio na canela ali. Mas o Flamengo no segundo tempo dominou, amplo domínio, mas nada disso apaga a mancha que teve com a arbitragem prejudicando o Corinthians. O Corinthians, que hoje é o líder do campeonato, já falamos aqui, é campeão simbólico do primeiro turno, e desde 2003 para cá, até 2016, desde a época dos pontos corridos, em apenas 3 oportunidades, os times que terminaram em primeiro lugar na virada do turno, 2008, Grêmio, 2009, Internacional e 2012, Atlético Mineiro, não conseguiram o título, somente em 3 oportunidades. Nessas oportunidades foram campeões o Flamengo, o Fluminense e o São Paulo. Portanto, o Corinthians caminha cada vez mais para consolidar a sua posição de campeão brasileiro. Eu acho cedo, hein? Eu acho cedo cravar o Corinthians. Porque tem time crescendo, tem time encorpando. Daqui a pouquinho nós vamos falar, Calheiros, o Palmeiras do Cuca, que de 12 pontos conquistou 10. Tá de olho aí nesse Tem muita gente crescendo, tem muito campeonato também pela frente, mas de fato a vantagem do Corinthians é enorme, é excelente a vantagem do Corinthians, que baita campanha o Corinthians faz nessa temporada 2017. Paulo Lima falou aí, ó, do erro de arbitragem, aliás, só se fala nisso, né? No erro que aconteceu lá no Corinthians e Flamengo. E o Roberto Andrade, o presidente do Corinthians, ele não poupou a arbitragem não, hein? O Carille também, o Fábio Carille, técnico do Timão, olha, também ficou na bronca e a gente acompanha agora aqui no Bom Dia Fox. É um erro grosseiro. Ele estava no mínimo 1,5 metro atrás da bola. Não estamos nem falando da linha dos defensores, atrás da bola. O lance mais fácil do mundo, o lance que ele aprende no primeiro dia de aula de arbitragem. Então, desculpa, não posso nem falar do árbitro porque foi o assistente que impugnou o lance. Absurdo, absurdo. A arbitragem precisa ser revista urgente, não é porque apitou contra o Corinthians. Toda a rodada é 1, 2 jogos que a gente vê lances fatais que decidem um jogo e serem marcados de forma absurda. Eu sei quem eles estão prejudicando. Se favorece A ou B, eu não sei te falar. Isso aí quem tem que responder é a CBF, não sou eu. Eu estou reclamando pelo lance que foi um gol anulado legítimo contra o Corinthians. E não é o primeiro no campeonato. Vocês sabem bem, não é o primeiro no campeonato. Um campeonato dificílimo desse, você perder jogos por erro de arbitragem é um absurdo, desculpa. O Corinthians vai tomar alguma atitude? A única atitude que cabe é a gente falar. Amanhã cedo eu vou na CBF, amanhã cedo eu não consigo ir lá, mas vou ligar ao presidente e vou conversar com ele. O que resta eu fazer? O que é que nós temos que fazer? A não ser isso, só isso. A respeito do gol, cara, eu não gosto de falar muito de arbitragem não, mas tem erros e tem erros. O de hoje não pode acontecer num jogo desse tamanho como aconteceu. Fiz questão de ver no intervalo. Né? Então, se fala tanto em investir em tecnologia, não, tem que preparar melhor esses profissionais aí. Tem que preocupar com tecnologia, não. Tecnologia vai deixar o futebol chato. Agora, um erro como esse não pode. Erro feio, né? Erro feio. E sou contra a tecnologia no futebol. A não ser aquela que a bola entra, só. Senão o jogo vai ficar parando muito, vai ficar chato. Mais um. Tomamos o gol contra o São Paulo aqui na semifinal do Campeonato Paulista. Gilberto estava impedido um pouquinho, não falei nada. Já aconteceu outros lances, critiquei o pênalti que foi dado em cima do Arana, o árbitro errou, foi a nosso favor, mas eu falei, mas o erro de hoje não dá. Num jogo desse tamanho, um erro desse jeito não dá. É uma vergonha. Esse campeonato a gente tem que somar pontos, ainda mais com a vantagem que a gente tem contra um concorrente direto. Né? Quando não dá para se ganhar, não perde, mantém 12 pontos. E tem o segundo turno, ele vai enfrentar todos também, a gente sabe que tem muita coisa para acontecer na competição. A gente errou muito passe no segundo tempo, né?
E com isso o Flamengo cresceu, um time com muita qualidade, como a gente já sabia. E a gente teve muita dificuldade para sair jogando de trás. E com isso o Flamengo jogou praticamente o segundo tempo no nosso campo. Bem, a gente procurou no intervalo fazer uma alteração, não só pela estrutura do nosso jogo, mas pela característica do atleta que entrou, né, que é o William. A gente entendia que saindo do 4-4-2 para o 4-1-4-1, a gente poderia ter um pouquinho mais de volume ofensivo, coisa que faltou no primeiro tempo. Principalmente ataque à última linha do Corinthians. Então, não só o William, mas o Berrio e o Vinícius também entraram muito bem na partida. E é importante ressaltar a capacidade que a gente tem de mudar o panorama da partida quando faz as substituições. Eu acho que isso que é o mais importante. Mas está todo mundo de parabéns pela grande partida que fizemos. Na hora, né, cara? Ali é uma jogada, mais uma vez, uma jogada tranquila, uma jogada básica, uma infiltração de um volante, um toque para trás. E eu estava vindo em projeção, não tinha como eu estar impedido, né? Mas, cara, é muito difícil. É difícil a gente ficar falando dos erros de arbitragem. Eu particularmente não gosto, cara. São seres humanos também que erram também, claro que poderia influenciar no resultado, mas a gente tem que, junto com a CBF ou com as entidades, tentar ajudar, tentar realmente oficializar o árbitro de vídeo. Acabamos tomando um gol de bola parada. Eu acho que o time do Flamengo é um time de qualidade também, mas com bola no pé eles não conseguiram entrar na nossa defesa também e ter muitos perigos. Foram, acho que, duas bolas paradas, as jogadas de mais perigo deles, né, no decorrer do segundo tempo. Mas isso acontece, tomamos um empate, valorizar também esse ponto e agora é seguir em frente. Acho que foi um grande jogo também, uma equipe muito qualificada, o Flamengo com muita qualidade. Em alguns momentos fomos atacados, tentamos defender, outras vezes eles, mas acho que foi uma belíssima partida. Uma oportunidade que não é normal, apesar da bola ter quicado justamente na hora quando eu fui pegar, não acertei como eu gostaria, mas sem dúvida que são oportunidades que devem ser aproveitadas, né? Assim como eu já aproveitei tantas, como você mesmo disse, apesar de saber que uma hora a gente vai falhar, mas é difícil de digerir, né? Mas próximo jogo estarei ali novamente para tentar e para, se Deus quiser, aí acertar como eu tenho feito, muito mais acertos do que erros. A gente mostrou que temos um bom time, né? Uma equipe que ainda tem que diminuir os erros, tanto na frente como atrás, mas isso é normal durante o campeonato e mostramos que temos potencial para querer algo maior no campeonato. Tá aí, acompanhamos alguns personagens do lado do Corinthians, do lado do Flamengo. O presidente do Corinthians não está errado em nada. A arbitragem foi muito mal ontem e vem sendo muito mal, não só com o Corinthians, em diversos jogos. Eu repito, hoje a Nadine vai marcar presença aqui no Bom Dia Fox para situar alguns outros lances. E o Fábio Carille, ele tem crédito para mais de metro para reclamar da arbitragem, porque é um técnico muito sereno, sempre muito tranquilo. A gente, de fato, vê ele reclamando muito pouco. E ontem ele estava na razão dele, né, Paulo Lima? Não tem como a menor não dúvida, reclamar. E a consequência disso é que o Corinthians, com o placar de 1-0 naquele momento, daria uma desestruturada no time do Flamengo, né? Porque o jogo mal começou e o Corinthians foi lá e fez o primeiro gol. A força ofensiva do Corinthians, mesmo depois do gol anulado erradamente pela arbitragem, ela foi nítida, né? O Corinthians consolidou a sua posição, a sua maneira de jogar e, de certa maneira, convincente, sempre, né? Sem muita pressa, sem muito toque de bola e aproveitando, principalmente, os erros que acontecem quando o adversário fala. No lance do gol, por exemplo, no lance do gol do Jô, o Trauco empurra uma bola no meio da zaga entre os zagueiros para o Guerreiro, que está de costas. E a consequência é que o Balbuena se antecipa e tem um buraco no sistema defensivo do Flamengo. Dos 14 gols sofridos pelo Flamengo nesse Campeonato Brasileiro, 6 foram em contra-ataques. 6 foram em contra-ataques exatamente nessa mesma posição. O time está saindo para o jogo, é um erro de passagem entre a linha de meio campo e a linha de ataque. O time adversário rouba a bola e pega a defesa desguarnecida. Mais uma vez, um buraco que teve entre o
o Hever e o Rafael Vaz nos últimos jogos, ontem foi exatamente pelo lado direito da defesa, entre o Pará e exatamente o Hever. O Hever não teve velocidade, como também não é um jogador de muita arrancada, para acompanhar o Jô. Não que o Jô seja um velocista, um sprint, não é isso. Mas o Jô conseguiu alargar a passada, deixou o Pará para trás e se pode até falar em falha, eu não vi falha do Diego. Acho que ali tem a virtude do Jô, pelo lado esquerdo, entra dentro da grande área, perna esquerda, ele solta o corpo. Você vai perceber que quando ele bate na bola... mas eu não acho que houve falha, não. Eu acho que não houve falha, não. No que ele bate na bola, você vê que ele salta e a perna dele sobe pelo impulso que ele dá com a perna esquerda e pelo apoio com a perna direita. É um chute cruzado, enviesado do outro lado. Eu não acho falha, não. Eu acho Fala bem cruzadinha, né? Muito bem batida, muito bem batida. Me chama a atenção que o Flamengo cresceu no segundo tempo justamente fazendo o jogo que o Corinthians gosta, né? Acuando, atacando, que o Corinthians está sempre pronto para o contra-ataque. O Corinthians perdeu o meio-campo exatamente pelas mudanças que teve que fazer. Me chamou a atenção, porque no primeiro tempo, quando o Corinthians teve muito mais volume de jogo, há quem diga, inclusive, olha, vai jogar contra o Corinthians, deixa o time jogar. Deixa o time jogar. É a melhor forma de marcar o Corinthians. Isso é uma teoria jogo a jogo, que você discute. Mas engraçado, me chamou a atenção que o Corinthians joga muito bem quando é atacado. E o Flamengo teve muito volume. Agora, Paulo Lima, seria um exagero dizer que hoje o Flamengo está dependendo tecnicamente mais do Everton Ribeiro do que do Diego? Não, acho que a questão toda é que o Everton caindo pelo lado direito, ele perde um pouco do espaço da sua movimentação, que ele é um homem mais centralizado. Com o Diego caindo pela esquerda e ele caindo pela direita, dificulta. O problema todo é que o Diego caiu um pouquinho. Isso não é crítica veemente, não é isso. Não pode perder esse gol aí, né? Não pode. Ele depois diz que a bola pegou ali um pouquinho, numa saliência do terreno, subiu um pouco. Mas olha, o Flamengo teve a cabeçada do Juan, uma bela defesa do Cássio. Sensacional, um puro reflexo do Cássio. E depois, na própria pichotada ali do Pedro Henrique, que ela bate na trave, mais uma vez o Cássio estava em cima dela. E na sequência do gol, o Heber, dando de voleio, de meia bicicleta, de cocheta, ele foi lá e ainda tocou com a mão direita na bola. Ou seja, o cara está completamente ligado no jogo os 90 minutos. E o Flamengo, para furar esse sistema defensivo ontem, teve qualidade na ousadia, se é que a gente pode dizer isso, na ousadia do Zé Ricardo, de tirar um volante e colocar um cara mais de criatividade, que foi o caso do Arão. Tinha que jogar assim, o Flamengo tinha necessidade de buscar um empate. Segundo tempo, totalmente do Flamengo, Corinthians muito acuado. Agora, no finalzinho do jogo, aparece mais uma vez o cara que é o artilheiro do Campeonato Jô, né? Que foi prejudicado no jogo de ontem com um gol e recentemente contra o Curitiba também teve um gol mal anulado. Ou seja, o Jô seria artilheiro isolado da competição, ele que divide a artilharia com o Luca da Ponte Preta, naquela bolinha, da mesma situação do gol. Lado esquerdo da defesa, perna esquerda, chute cruzado, só que dessa vez o goleiro do Flamengo chegou com a pontinha do dedo e salvou. É por isso, rapidinho, eu falei que discordo um pouco do Paulo Lima. É o primeiro jogo do Diego Alves, tem todo o nervosismo de estreia, ritmo de jogo. Eu tive a sensação, não sou goleiro, nunca trabalhei nessa área, mas eu acho que ele demorou um pouquinho ali e ele fechou muito o canto da trave. Acho que ele ficou preocupado com o seu cantinho ali da trave. Eu acho que ele demorou um pouquinho e concordo com... segundos, mas eu concordo com o que o Jô disse. O Jô falou que conversou ali com o Diego Alves e falou assim, poxa, cara, no segundo tempo que a bola foi mais difícil, foi mais forte o chute, você chegou. E eu tô nessa leitura com o Jô, não posso falar que foi uma falha, mas eu acho que é o tal do ritmo de jogo, tá chegando agora. Mas olha, ele foi acima da média, hein? Ele foi acima da média, até jogando com os pés ele foi bem. Ele foi muito bem com os pés. O Juan, meu amigo. Juan, você testou o reflexo do Diego Alves, cara. Ele deu umas recuadas ali que o Diego Alves teve que mostrar porque chegou ao Flamengo. É um bom goleiro e trabalhou com os pés. Lívia, também a experiência dele. Em alguns momentos em que o Corinthians estava apertando a marcação, nitidamente você vira e fala assim, calma, segura o jogo, não tem pressa. Não, sem dúvida alguma que passa mais segurando. Lógico, o cara que tem uma bagagem internacional, o cara que é cotado para ser jogador da lista de convocados da seleção brasileira, passa por isso. A questão toda é que quando você entra na área, como é o caso do Jô, e um cara de boa finalização, você tem que achar que você está de frente com um cara que é matador. E o Jô teve a bola do jogo. Não é à toa que é o artilheiro do campeonato. É sobre ele que eu quero falar, Paulo Lima. É sobre ele que eu quero falar, sobre esse cara aí, o Jô. E não é de hoje que o Jô está muito bem. A regularidade do Jô em 2017 impressiona. Fisicamente ele está voando, ele bate bem na bola. Olha... A fala tranquila dele, a fala sempre tranquila. O que eu quero te perguntar é o seguinte, Paulo Lima. Você falou em seleção brasileira. O Diego Souza, improvisado como substituto do Gabriel Jesus,
tá melhor do que o Jô? A questão, improvisado. A questão toda é que o Tite, pelo menos na opção que a gente vê do Tite, ele quer um centroavante, um homem que jogue naquela função, que tem essa versatilidade do Diego, né? Que não seja aquele centroavante clássico como é o Jô. O Jô não é um centroavante fixo de dentro da área, muito pelo contrário. Você vê que muitas das vezes ele sai lá no meio campo do Corinthians para proteger nas costas do zagueiro, para sair jogando, sempre trabalhando com a bola nos pés. Eu acho que nesse momento a opção seria levar o Jô. O cara tá voando, tá na ponta dos cascos. Tem eliminatórias da Copa do Mundo, o Brasil já está classificado. Seria mais uma opção, mais um teste para a seleção brasileira para mudar a característica. O Gabriel Jesus, que tem versatilidade, que joga flutuando pelos lados do campo, rápido, veloz, ágil, né? Um cara que tem boa finalização, e você levaria um cara com um perfil diferente, que era no caso do Jô. Esse momento, a gente já falou muito tempo no início da temporada do Fred, mas hoje, quem busca espaço, quem está abrindo o caminho para a seleção brasileira é o Jô. Eu acho que o Diego tá na lista, mas não pode dar brecha porque o Jô tá voando e é o cara da vez. Vamos mandar para a galera, então? Eu e o Calheiro já vamos ali fazer uma tabelinha com a nossa hashtag Bom Dia Fox segunda. Mas e aí? Opções para o técnico Tite. Você levaria Diego Souza ou levaria o Jô? É uma boa briga aí, uma boa disputa. Diego Souza tem o André sempre ali com ele, trabalhando muito. Mas o Jô não tem como. Aliás, o Jô tá voando. Aliás, a gente já vai mostrar aqui a vitória do Sport sobre o Bahia sem a dupla, hein? Sem o Diego Souza e sem o André. E sem o Richelli. E sem o Richelli. Projeto Libertadores, hein? Olha o Vanderlei. Atropelou o Bahia na Arena Fonte Nova. Agora tem novidade no Bom Dia Fox. Sabe aquele tweet que você manda pra gente na hashtag? Ó a moral, hein? Agora tem o nosso painel da galera aqui, ó. No mural do Bom Dia Fox, não é isso, Lívia? Isso aí. Todo mundo aqui tá tweetando através da hashtag Bom Dia Fox segunda e chegou a hora da gente tabelar. A sua mensagem aparece bacana aqui na nossa tela. Vamos lá, vamos pro primeiro Twitter. Quem é que participa conosco é o Eidrel. Bom Dia Fox segunda. Que jogão, Mengão. O Zé Ricardo tá de parabéns, mexeu certíssimo no time. Ô, produção, dá um print, salva essa foto, porque isso aqui é raridade, o Paulo Lima, porque... Elogiar o Zé Ricardo, né? O Diego perde pênalti. Quando vai bem tem que elogiar, né? Lógico. O Diego perde pênalti. Mas o Zé Ricardo, olha, o Pará não acompanha. Mas o Zé Ricardo. Você falou em Diego, eu boto na conta Diego aí. Pênalti perdido contra o Palmeiras e gol perdido contra o 4 pontos. Então já põe na conta do Diego.